Eu queria pedir uma grande salva de palmas a Camila Chute. Seja bem-vinda à nossa Arena Inspira. Eba! Muito obrigado pela presença. Tudo bem, João? O espaço Obrigada. é todo seu. Obrigada. E aí, quase caí já na entrada. Vocês viram que eu pisei no meu cadarço? Maravilhosa, né? Turma, vamos lá. Vou contar coisas da minha vida que João não falou aqui. Porque eu fui desafiada a decodificar a minha vida pelo Senac. Imaginem só vocês receberem essa missão, por onde vocês começariam? Complexo, certo? Mas eles me deram essa missão, por quê? Porque a gente fala por aí sobre pensamento computacional. Quem sabe o que é pensamento computacional? Como programadora, isso me soa um pouco natural. Por quê? Se você sabe programar, potencialmente você até entende o que é pensamento computacional. Mas eu queria ir um pouco mais além, e ao longo da palestra eu vou explicar para vocês que pensamento computacional é quase um estilo de vida. É uma forma da gente resolver os nossos problemas inspiradas nos computadores. Beleza? Então eu vou contar um pouco do que o João não falou da minha vida ao longo da palestra. E eu queria começar por 2010, pessoal. 2010, eu inventei do alto dos meus 19 anos que eu precisava aprender segurança da informação. E aí eu falei, onde é um lugar legal para fazer isso? Rússia, tranquilo, do lado, certo? De boa. Estudava na USP na época, falei assim, preciso ir para a Rússia fazer um curso de segurança da informação. Me meti num avião com uma mochila nas costas e fui do alto dos meus 19 anos. Tirei até uma foto aqui do espelho no meio da universidade. Não tinha nada a ver com a universidade que eu conhecia, gente. E eu cheguei lá, era a única estrangeira, enfim. Mas mais do que isso, obviamente, eu fui muito mais pelo tema que eu queria estudar, certo? Normalmente a gente toma essas decisões, não é mesmo? Ah, eu quero aprender segurança da informação, lugares bons para isso, papapá. Cheguei na Rússia, mas não sabia nada da Rússia. Eu sabia que era longe, só isso. E aí, quando eu voltei do curso, acho que foi o primeiro grande embate cultural assim, que eu tive na minha vida, e por isso que isso aqui está aqui na palestra. Eu tinha aprendido, pessoal, muito mais do que segurança da informação. Eu tinha aprendido sobre uma nova cultura, sobre uma nova possibilidade de fazer acontecer, como as pessoas se relacionavam, outro idioma. E foi aí que eu comecei a refletir que aqui estava o meu primeiro recado para vocês, no que tange pensamento computacional, letramento digital e vida. A gente pode aprender sobre qualquer coisa técnica. Eu diria que eu poderia vir aqui, assim como os dois últimos palestrantes vieram, e falar assim, aprendi a. IA é o futuro. Dados. E isso é útil em alguma instância, a gente ajudar vocês a pensar sobre o que aprender, certo? Concordam comigo? Isso, por vezes, quando você está perdido, perdida, isso é muito útil. Mas a minha reflexão aqui é, mais do que a gente aprender o que a gente deveria aprender, a gente tem que olhar para a cultura e sociedade. Pessoal, como é que tudo isso vai recair na nossa cultura, na nossa sociedade? E é por isso que eu digo que quando eu falo em pensamento computacional, isso é muito maior do que aprender a mexer num computador, num celular, aprender a programar. Eu estou falando sobre a gente refletir para além da internet, para além das redes sociais. A gente tem que conseguir olhar para essa possibilidade de ter um pensamento crítico e consciente sobre tudo que a gente aprende. Faz sentido? E eu acho que aqui cabe uma reflexão importante, que a gente fala sobre letramento digital, em consonância com pensamento computacional, muito maior do que talvez só programação, ou só IA, ou só dados. Porque se a gente tiver esse pensamento crítico, se a gente tiver essa habilidade, essa capacidade de aplicar o nosso conhecimento de forma crítica e consciente, vocês concordam comigo que a gente vai conseguir aprender qualquer coisa? E que essa qualquer coisa vai ser útil para a gente? Então, essa é a minha primeira mensagem para vocês. A gente vai ter que aprender com o nosso contexto. Aplicar de forma consciente e crítica na nossa sociedade todo o conhecimento técnico, seja ele qual for, que a gente adquirir. Beleza? E aí eu queria queria dar um exemplo tangível para vocês sobre isso. E sobre como a gente, às vezes, nem tem clareza de que sabe uma coisa, mas a gente sabe.
reflitam aí. Eu ainda não vou abrir para... Já já eu rodo um microfone aí para a gente se ouvir, tá? Mas a gente sabe que andar na rua à noite pode ser um pouco perigoso, certo? Não sei, eu sou de São Paulo e lá tá tenso. Aqui tá tenso? Tá tenso, né? Tá tenso, tá tenso. Andar na rua pode ser perigoso. E aí a gente, usando o nosso letramento, seja ele aqui, né, não necessariamente digital, mas nosso letramento, ou seja, nosso conhecimento crítico social aplicado, se eu falar para vocês, qual dessas duas ruas parece mais perigosa para andar à noite? 1 ou 2? 1, isso, boa. 1? Por quê? Porque a gente tem um certo letramento que eu não preciso nem explicar, certo? Sei lá, vou de alguma forma aqui tentar elucidar. Tem luz, vou voltar aqui, peraí. Tem luz, certo? A 2 está iluminada, já começa por aí. Eu, como mulher, já penso assim, isso aqui tem luz. Já ninguém vai se esconder de mim, né? Talvez os meninos tenham matrizes de decisão, de decisões diferentes. Eu já penso assim, essa tem luzinha. Essa aqui tem casa. Que eu sempre penso assim, se der um BO, toca a campainha, bato, finge que eu vou entrar, depois eu explico para a pessoa. Certo? Eu já penso assim, essa aqui, ó, tem ser humano, eu toco a campainha. Não é um monte de loja fechada. Certo? Cada um aplicou sua matriz. Me acompanharam? Ótimo. Isso exige um letramento, concorda comigo? Um pensamento crítico que até você nem sabe direito da onde que vem isso, mas a sua vivência, a sua aplicação crítica, a sua consciência social te fez adquirir esse conhecimento, beleza? Vamos ir um pouco mais para o lado digital. Vamos testar se a gente tá bom nisso. Qual dessas duas imagens vocês acham que foi gerada por inteligência artificial? 1 ou 2? Qual que foi gerada por inteligência artificial? 1 ou 2? Já rolou. Tem uns 2 aqui, mas tivemos mais um. Tivemos mais um. Boa. Tivemos mais uns. Quem disse 1 acertou. Certo? E aí você fica nessa. E quem disse 2, talvez a gente não consegue nem verbalizar por que a gente achou que a 1 era, a 2 não era. Porque a gente avançou tanto nesse cenário de AI que às vezes a gente vai na duvidinha, a gente ficou. Até porque eu coloquei uma água passando para ver se eu enganava vocês. Eu peguei uma imagem realista de um Instagram japonês. E eu peguei um negócio meio cinematográfico, né? Para ver se eu dava me enganada em vocês. Mas a gente conseguiu reconhecer. E aí a gente fica se perguntando, o que a gente levou em consideração? De novo foi a iluminação? O semáforo? A caixa... achei essa faixa de pedestre aqui meio do nada. Imagina que ia ter numa rua de verdade essa rua. Talvez vocês nem consigam verbalizar qual foi a matriz de decisão de vocês. Por quê? Letramento é sobre consciência. E às vezes a gente não consegue documentar, verbalizar esse conhecimento. Tudo bem? Avançando mais um pouco, de novo, eu queria provocar vocês a olhar para letramento digital, para pensamento computacional como um estilo de vida, certo? Como essa aplicação consciente, pragmática, para a gente conseguir diferenciar o que é bom para a gente, o que é ruim para a gente, o que eu deveria aprender, o que eu não deveria aprender. Tá bom? Somando letramento digital, que era o que a gente estava falando, com o tal do pensamento computacional que eu falei, que é essa estratégia de resolução de problemas, é o que vai, entre aspas, decodificar a vida de vocês, na minha opinião. Tá? Porque se a gente conseguir praticar essas duas coisas, ou seja, fazer ter um olhar consciente, crítico sobre o ambiente digital, e usar pensamento computacional como estratégia de resolução de problemas, e a gente praticar isso para interpretar tudo que a gente tiver de contexto, para fazer qualquer coisa que a gente for fazer na internet, para decidir qual é o próximo curso que a gente vai fazer, para a gente resolver qualquer coisa, potencialmente a gente vai ter sucesso, entre aspas, nesse tal mundo digital. Seja ele qual for, eu não vou dar uma de futurista aqui. Acho o máximo quem faz isso. Mas eu não me arrisco, não. Tem um pouco de, sabe, de medo até.
Eu prefiro ser mais crítica no presente do que ficar tentando especular o que vai ser do futuro. E a minha melhor aposta para ajudar vocês a construir essa narrativa de vida, para decodificar essa narrativa de vida, é letramento digital e pensamento computacional. Todo mundo entendeu a diferença? Eu vou recapitular só mais uma vez, só para ter certeza absoluta. Letramento digital é esse olhar crítico e consciente sobre o mundo digital. Já pensamento computacional é uma estratégia de resolução de problemas, que envolve decompor, abstrair, reconhecer padrão. Vocês todos já têm essas duas habilidades, porque fizemos testes aqui. Talvez a gente não saiba verbalizar, a gente não tem isso no nosso currículo. Mas o simples fato da gente estar aqui já nos coloca num lugar privilegiado, já vou falar sobre isso. Tá bom? Ótimo. Dito isso, gostaria que, de novo, a gente olhasse para isso como um estilo de vida. Tudo bem? Eu preciso agir dessa forma o tempo inteiro. Boa. E quando eu olho lá para o início da nossa apresentação, eu queria literalmente que a gente refletisse, né? Se isso resbala só em mim, se isso resbala na minha comunidade, se isso resbala no mundo. E aqui está uma pergunta importante, né? Quando eu olho para pensamento computacional no mundo digital, o que eu posso fazer na minha vida pessoal? O que nós podemos fazer como comunidade Senac, por exemplo? O que a humanidade em conjunto pode fazer usando todo esse poder? Nas últimas 2 palestras, quem não estava aqui, a gente estava falando um pouco sobre AI, né? Tivemos 2 palestras na sequência sobre AI. Como é que eu vou usar AI? Mas como é que nós vamos usar AI? E como é que a humanidade vai usar AI? Cada um desses recortes viabiliza uma construção de futuro diferente. Mas o meu inegociável aqui é que a gente está conectado, pessoal. E que a gente pode dar uma infinidade de respostas para essa pergunta. Mas que o ponto central é que a gente vai estar interferindo um na vida do outro. Estou com medo de cair aqui, pessoal, peraí. A gente vai interferir. A nossa decisão de, por exemplo, usar AI para colar na prova. Ai, que absurdo! Nunca coloquei minha prova no ChatGPT. Essa risadinha, né? Eu vi eu não. Nunca coloquei. Mas quando a gente pensa assim, eu acho que no eu, quando eu olho só pro eu, colocar a prova no ChatGPT é top. Por quê? Resolver um BO seu grande. Você ia tirar 0. Você tirou 7, já tá bom. Qualquer que vier lucro. Talvez você tire 10, show de bola. Não vão mais te incomodar. Mas quando você pensa no âmbito nós, no âmbito plural, você simplesmente não permitir que o seu professor, que a sua professora saibam que você não adquiriu aquele conhecimento, vai gerar um efeito em cadeia. Vocês concordam comigo? Você pode estar nem aí, né? Dar de ombros e seguir a vida. Mas ele nunca vai saber que você não adquiriu aquele conhecimento. E ele vai criar a próxima aula achando o quê? Que você aprendeu. Concorda? E enquanto humanidade, pessoal, essa decisão é ainda pior. Por quê? Você não adquiriu um conhecimento que a sociedade esperava de você, que as instituições esperavam de você, mas mais do que isso, que potencialmente ia ser útil para você. Tudo bem? Quando alguém te questiona sobre uma opinião, e aí você vai lá e põe no ChatGPT e copia a redação. De novo, no eu, tá show de bola, sucesso. Você tirou uma tarefa da frente. Mas no âmbito coletivo e no âmbito da humanidade, você não racionalizou uma opinião que devia ser sua. Tudo bem? Ainda que você ponha no ChatGPT depois, eu advogo, eu sou super fã, gente. Uso cotidianamente. Lá no escritório a gente chama o ChatGPT de graça. E eu estou falando aqui de inteligência artificial porque talvez seja o tema do momento no âmbito digital. Mas, de novo, a gente tem que usar isso de forma crítica e consciente. Eu não estou proibindo. Eu, inclusive, não vou tirar celular, eu não acho que é essa a solução, tudo bem? Mas, de novo, toda vez que eu vou usar, eu quero que vocês sejam críticos e críticas sobre esse uso. Fez sentido? Todo mundo me acompanhou? Ótimo! Estão me acompanhando, viu? Até parece que eu estudei a palestra. É isso.
Aí, contei lá, 2010 fui para a Rússia. Aí veio mais uma lembrança na minha cabeça. 2013, Camila, aos 21 anos, terminou a graduação de Ciência da Computação e foi trabalhar no Google, na Califórnia. Cheguei lá, falava um inglês marromeno, não sei como passei na prova. Acho que eu sabia me comunicar razoável, tá? Mas não era que nem é hoje. Cheguei lá jovem, deslumbrada, percebam pelas fotos. Achei fotos reais, certo? Fui lá, engenheira, não sei o quê, estava me achando a última bolacha do pacote. E aí eu não percebi, pessoal, mas mais do que programar, eu fui programada lá de alguma forma. Por quê? Você chega numa empresa dentro do Vale do Silício, com uma cultura fortíssima, inclusive, com um dos grandes lemas sendo Don't be evil, não seja má, né? Não seja mal. Esse era um dos lemas. E aí eu não estava percebendo que eu também fui um pouco programada. Vocês concordam comigo? Chega uma menina do Brasil, sem nenhum amigo, certo? Sem nenhuma referência. Você chega lá e fala assim, peraí, eu não vim só programar, não. Eu também estou sendo programada. E eu acho que lá, e nem é a crítica aqui, né, do bem e do mal, mas mais do que isso, eu acho que a grande sacada que eu tive lá foi, mais do que a gente não ser mal, a gente tem que ser bom. Não basta só não ser mal. Eu tinha que pegar tudo aquilo que eu estava aprendendo e eu tinha que ser boa, eu tinha que ser do bem. E, de novo, né, eu decidi sair do Google num contexto onde aquela programação, entre aspas, me abriu espaço para construir uma reflexão, de fato, sobre o que eu queria fazer. Eu, mais do que não ser má, eu queria fazer o bem, eu queria voltar para o Brasil. E aí, obviamente, nada contra o Google, que é uma das empresas mais legais do planeta, tá? E eu não sou paga para falar isso. Realmente foi uma experiência e tanto. Mas mais do que isso, muito cedo eu percebi que dava para fazer diferente. Que se eu tentasse responder as minhas perguntas, não só pelo âmbito do eu, mas pelo âmbito coletivo, pelo âmbito da humanidade, o meu conhecimento técnico, pessoal, podia causar muita, mas muita diferença na vida das pessoas. E que fosse uma pessoa. Tudo bem? E aí eu decidi, ainda mais tendo estudado em faculdade pública e tal, decidi voltar para o Brasil. E aqui eu acho que tem uma mensagem importante, de que o nosso letramento, o nosso pensamento tem que construir uma visão de vida. O que a gente quer fazer da nossa vida? E não só do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista relacional. Qual é o legado que a gente quer deixar? Eu, particularmente, tinha uma clareza muito grande que eu queria retribuir para o Brasil o que eu tinha recebido, em grande parte, em termos de educação. Né? Olha a possibilidade que vocês estão tendo, vários de vocês aqui, né, no ecossistema do Senac. Como é que a gente pode pegar todo esse conhecimento técnico e devolver isso, não de forma como se fosse uma carga, um fardo, mas se a gente refletir isso lá dentro da gente, eu tenho certeza, eu tenho convicção que a gente vai conseguir ter um bom resultado. Vocês vão achar aí uma missão dentro de vocês, tá bom? E aí, legal, decidi que eu ia voltar para o Brasil e que eu queria fazer alguma coisa desse conhecimento técnico. Eu acho que foi por causa desse TED que me convidaram. Me convidaram para falar sobre letramento digital, pensamento computacional num TED. Não sei se alguém já viu. São palestras bem curtas. E aí foi num estádio de futebol para muitas milhares de pessoas. E eu falei sobre a importância da gente ensinar isso aqui que eu estou falando para vocês, sobre pensamento computacional para o maior número de pessoas. E eu acho que isso representa um pouco essa validação de que a gente precisa, de novo, aplicar o nosso conhecimento técnico com consciência e crítica. Beleza? Então, só recapitulando as duas mensagens que eu já deixei aqui para vocês. A gente tem que aprender a usar as ferramentas, sim. A gente tem que aprender a dominar toda essa tecnologia, ter conhecimento técnico, mas mais do que isso, olha para a cultura, olha para a sociedade onde você está inserido. E depois, vocês todos vão aprender conhecimentos técnicos, não só no Senac, mas em qualquer curso, qualquer lugar que vocês forem estudar. Aplica isso com propósito. Beleza? Para a gente avançar aqui um pouco mais, e eu já até comecei a falar sobre inteligência artificial, eu particularmente tenho refletido muito, pensado muito sobre como que tudo isso vai resbalar na nossa sociedade. Como é que a gente vai se apropriar de tudo isso? E eu particularmente acho que a gente só vai fazer um bom uso de inteligência artificial
seja como usuário, como cliente, como criador de soluções, se a gente souber por quê. Tudo bem? Peraí, qual é a solução que eu vou criar? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou pondo a minha prova no chat GPT? Ah, porque eu não tenho uma boa gestão de tempo. Porque eu não consegui estudar. Porque eu não estou interessada. Sempre pergunta por quê. De novo, eu não acho que a gente cortar isso da nossa vida ou proibir vai resolver o problema. Ele está só postergando o tamanho da cagada, diria eu. Certo? Vamos questionar por que a gente está usando isso. Beleza? Seguindo mais um pouco, pessoal, queria trazer aqui, eu brinquei com vocês que a gente, só de estar aqui, a gente já é privilegiado. Eu queria só trazer alguns números. Beleza? Porque pode ser que a sua realidade hoje teve um dia meio marromeno, essa semana não está muito boa, esse ano não está lá tudo de bom, esse mês está marromeno. E aí você fala assim, ai, não, minha vida não é boa, não. Minha vida não é tudo essas coisas, não. Queria trazer uns números só para ajudar a gente a sair daqui com vontade de fazer alguma coisa, tá? Pessoal, hoje, é verdade, mais de 80% da população tem acesso à internet, certo? 80%? Número razoável. Grande parte por causa do 3G, do 5G. A gente está com um celular no bolso que não é super caro. Quando a gente olha para o âmbito escolar de aprendizado, 60% das escolas no Brasil já têm acesso, certo? 60 já é menos bom, né? Eu diria que é menos bom. Ainda não dá para falar que é ruim, mas é menos bom. E nas áreas rurais esse número cai ainda, né, drasticamente. Quando a gente vai para o Brasil remoto, esse número cai mais. Mas mais do que isso, eu queria trazer, inclusive, um viés de gênero. Quando a gente olha para países não desenvolvidos, vocês sabiam que as meninas têm 20% menos chance de ter essa conectividade significativa, que a gente chama que é, de fato, conseguir usar essa conexão para o bem? E quando eu falo países não desenvolvidos, é, de fato, países em desenvolvimento ou não desenvolvidos, certo? Então, pega o planeta Terra, tira os desenvolvidos, que é lá, Europa, sem ser leste europeu e Estados Unidos. Todo o resto, as mulheres têm 20% menos chance de terem acesso a essa conectividade. Então, qual é a conclusão para concluir, inclusive, a minha palestra e a minha última mensagem? A gente está aqui falando de AI, a gente está ouvindo palestra e tal, mas milhões de pessoas ainda estão, entre aspas, lutando por uma conexão de qualidade. E quando eu falo de qualidade, não é velocidade não, tá? É, de novo, uma conectividade significativa. A gente usa esse termo no W20, na Unesco, porque é mais do que só velocidade. Não é demorar para carregar a foto do Instagram, não conseguir ver o vídeo do TikTok. É conseguir acessar, por exemplo, o sistema público de saúde para marcar uma consulta. É conseguir acessar o seu título de eleitor. Tudo bem? É conseguir requerer uma segunda via do seu RG. Beleza? Então, mais do que essas estatísticas, e como eu tenho só 2 minutos para concluir, eu ia abrir aqui para a gente conversar, já acho que vai dar tempo de uma perguntinha ou outra, mas quando eu olho para essas estatísticas, o que eu penso é que é óbvio que o mundo está conectado, que é óbvio que tem muita oportunidade, mas ainda tem muita gente que está de fora, pessoal. Muita gente ainda não vive na bolha que a gente vive. A realidade no nosso país ela é muito desigual. E no mundo como um todo. Então, por mais que você ache que o seu mês não está legal, que o seu ano não foi lá essas coisas, que o seu dia está no BO, pessoal, você está, de novo, a sua realidade hoje ou amanhã, ou a sua realidade de vida pode ser longe da ideal. Mas eu aposto com você que só o fato da gente ter chegado até aqui, da gente estar no auditório, vendo a palestra, a gente está tendo acesso a tudo isso, já coloca vocês numa condição superior à média. Já coloca vocês numa condição de fazer alguma coisa. Beleza? Isso é um privilégio, não desperdicem isso. E aí, olhando para a minha fase final, para a minha conclusão aqui, pessoal, entre 2015, que foi quando eu voltei, até hoje, eu me dediquei para construir, né, mais do que pegar todas essas experiências, mas construir alguma coisa que eu conseguisse usar o meu conhecimento técnico a favor de todos. E foi assim que nasceu a Mastertech. Eu também inventei de ter 2 filhos, né? Essa é a segunda. Então, também tive bastante tempo
educando as minhas pitucas, mas é isso. Eu construí a Mastertech e a Somas, que é uma ONG focada em educação, só um segundo. Boa, que ninguém merece ouvir nesse fone de ouvido tosse, né, da palestrante, pelo amor de Deus. Mas eu voltei para o Brasil já num contexto, desde 2015, tentando construir essa escola do futuro, essa vontade, né, de como é que a gente vai construir esse mundo menos desigual. Não vou contar a história toda, até porque acabou o meu tempo, já está piscando em vermelho. Eu juro que são mais 30 segundos. Mas essa é a minha fase atual. Quando a gente olha para a Mastertech, para a Somas, para o meu papel enquanto delegada do W20, que é um órgão que olha, é um grupo de engajamento dos países, dos 20 maiores países, e olhando para o recorte de mulheres, como é que eu posso levar a tecnologia e acesso para essas meninas dos países não desenvolvidos? Como é que a gente pode construir soluções que sejam escaláveis? Então, grande parte do meu dia na Mastertech, na Somas e no W20, é como é que a gente vai pegar esse pensamento computacional, essa inteligência artificial e distribuir esse poder. Não sou só eu, né, dentro do contexto do G20, ele vai ser aqui no Rio, então fiquem espertos, né, vocês estão mais perto do que vocês imaginam. Esse ano a presidência do Brasil. Pesquisem, estudem um pouco sobre isso, a gente está literalmente moldando os nossos dias vindouros. Tá? A gente tem mais do que só o grupo do W20, mais do que só o grupo das mulheres, a gente tem o grupo que estuda futuro do trabalho, que estuda ciências, mas lá a gente consegue construir de fato a possibilidade e os debates que deveriam estar sendo tidos hoje em qualquer fórum para que a gente construa um futuro equitativo, um futuro desejável. De novo, porque é mais do que só a gente olhar para o eu, é mais do que a gente olhar só para o nós, para a nossa comunidade. É sobre humanidade. E todo esse papo de inteligência artificial, que talvez seja a grande égide, a grande discussão que a gente tem hoje, é sobre a gente, pessoal. Se tem uma certeza que eu tenho sobre o futuro é que vai ter humano. Porque vocês concordam que se não tiver humano no futuro, a gente vai sobrar? Assim, não tem justificativa? Então, se tem uma certeza que eu tenho, vai ter inteligência artificial? Vai, mas vai ter gente lá. Tudo bem? Senão, a nossa vida perde sentido. E quanto melhor a gente for como pessoas, melhor vão ser as inteligências que a gente está criando. Então, antes da gente ficar especulando, da gente ficar desesperado, com medo, meu Deus, eu vou ser substituído. Pensem, como é que você pode virar uma pessoa melhor? Como é que você pode ser cada vez mais consciente, cada vez mais crítico? O que você precisa aprender para fazer isso? E aí eu aposto que todas as inteligências que você criar, que todo o conhecimento que você criar, também vai ser melhor. Tudo bem? E a pergunta para encerrar aqui a minha última mensagem é, então, como é que a gente se torna melhor? Na minha opinião, é a gente se responsabilizar pelos efeitos das nossas ações. Então, eu vou voltar no exemplo tolo que eu dei aqui, que é colar na prova com o ChatGPT. Tá? De novo, eu posso seguir colando, pessoal. E pode parecer um negócio banal. Isso não vai mudar a vida de ninguém. Seja responsável pelos efeitos das suas ações. Se você colar na prova hoje, perceba que você não está permitindo que as outras pessoas do entorno percebam que você não aprendeu, certo? E não percebendo isso, eles não vão conseguir se adaptar, eles não vão conseguir te ensinar e você vai ficar com aquele buraco. E aí é uma bola de neve. Faz sentido? Minha mensagem 3? Pessoal, essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês. Se a gente unir pensamento computacional com letramento digital, a gente vai conseguir trazer uma atitude responsável, protagonista. A gente vai saber o que a gente precisa estudar. E eu acredito muito que juntos, com uma atitude responsável, usando o nosso conhecimento técnico com propósito, a gente vai conseguir sim construir um futuro lindo, maravilhoso e desejável, não só para a gente, mas para toda a humanidade, tá bom, pessoal? Obrigada.